Oi pessoal, tudo bem? Mensagem do dia para nós. Não há vida sem correção. E quando a gente percebe a profundidade dessa mensagem, a gente, às vezes no começo a gente pode até sentir dificuldade em concordar com ela, né? Mas ela tem uma sabedoria muito grande a nos passar, uma vez que nós temos muitas dificuldades de correção. Muitas das vezes, quando a gente vai presenciando algumas situações, as pessoas vêm, chegam, nos aconselham e a gente sempre fala assim, não, mas não é dessa forma, deixa eu te explicar como que é. E a gente vai colocando o nosso posicionamento. Mas as correções são necessárias. A gente não sabe de tudo. A gente não está certo 100% e nem em todas as vezes nós temos a certeza, de que as atitudes que fizemos foram corretas. Nós precisamos abrir nossos corações e saber que nós somos imperfeitos. A correção, ela precisa acontecer para que haja aprendizado. E nós precisamos saber que nós vamos ser corrigidos por muitas pessoas que nos amam, que têm um sentimento por nós, que estão ali do nosso lado, visualizando o que estamos fazendo, sentindo muitas das vezes que nós estamos indo para o caminho errado, tomando a pior decisão. E quando a gente não aprende pelo doce do amor, pelas palavras do amor, pelas carícias do bom conselho, a gente aprende com a vida. E a vida, ela nos ensina de uma maneira muito firme, muito doída, Aquele processo que muitas das vezes a gente fala para os filhos, aquele processo assim, olha, se você não aprende agora, você vai aprender depois. Se você não está aprendendo em casa, no amor, com carinho, você vai aprender lá na frente. E muitas das vezes as pessoas não terão a mesma docilidade para falar, para agir, para mostrar. As pessoas irão exigir, as pessoas irão cobrar, as pessoas falarão, as pessoas te criticarão de uma maneira mais rude. E aí, o que se pode fazer, uma vez que nós sempre precisaremos ser corrigidos? Um diamante, para ter todo o seu brilho, ele não precisa de limpeza, de lapidações? Então, assim, somos nós. Para chegarmos a uma evolução melhor do nosso ser, nós precisamos ser lapidados. Nós precisamos nos lapidar, no sentimento, nos pensamentos, nas atitudes. Mas a gente precisa querer. E agora eu vou contar uma historinha para vocês. Era uma vez um rei. Esse rei, ele possuía um filho. E esse rei era muito zeloso, muito cuidadoso, uma pessoa ética, uma pessoa que estava ali usando sempre o bem, o seu bom senso, a sua sabedoria, a sua boa educação. Ele estava ali sempre preocupado com todos do seu reino, enfim, ele era uma pessoa muito boa. E o filho já não seguia muitos os passos, os ensinamentos do pai. Ele optava sempre por outros caminhos. E vira e mexe, o pai estava chamando o filho, olha meu filho, você já é um homem, você tem que ter responsabilidade, você tem que pensar que a vida, ela não é uma brincadeira, ela não é só curtição, ela não é só essa farra, nós temos o compromisso com as nossas responsabilidades. Aqui é um reino, você vai ter que olhar isso aqui depois no futuro para mim, você vai ter que tomar conta de tudo. Então, para que esperar para depois se você pode começar a fazer agora a diferença? E o filho sempre muito brincalhão, não pai, não preocupa não, o senhor está um velhão forte e o senhor é muito sábio, o senhor tem muito mais sabedoria que eu e o senhor sabe resolver isso melhor que qualquer pessoa aqui, então eu não preciso me preocupar, eu quero curtir a minha vida e tal. E o pai novamente falava, filho, a gente não pode pensar dessa forma. A responsabilidade, ela está em todos os momentos. Para mim chegar hoje aonde eu estou, eu comecei cedo adquirindo responsabilidades, cumprindo com os meus deveres, fazendo o que era correto. Então você já está passando de hora. E eu constantemente tenho te falado isso, que você não pode ir para esse caminho, que você sabe que você está errado, que você tem que mudar suas atitudes e você continua fazendo as mesmas coisas.
E o filho sorriu, né, e tal, conversou mais um pouquinho, não deu muita atenção e foi embora. Quando o pai foi procurá-lo em outros momentos, ele já tinha saído, tinha ido acampar, ele tinha, em outros dias ele ia pescar, ele ia caçar. Então, vira e mexe, o filho estava nessas bagunças, nesses divertimentos, nesses entretenimentos, né? Ele estava aí ausente das suas responsabilidades. E o pai ficava muito triste, né? O pai às vezes no almoço ali, que os momentos eram raros dos filhos, do filho ter essa atenção para com ele, né? A hora que ele tinha uma oportunidade, ele, e aí filho, você já olhou isso? Você já cuidou daquilo? Aquilo que te orientei, você já foi lá conferir? E o filho sempre dava um jeitinho de escapar, toda vez. E aí, não pai, eu já olhei, mas assim, eu olhei de longe, depois eu vou lá perto, eu vou conversar. Outra hora o filho falava, não, já mandei o empregado ir lá conferir, né? Não pai, eu falei pro outro empregado levar para mim. Então ele sempre estava delegando as suas responsabilidades para outras pessoas. E o pai já sabia de tudo, né? O pai era informado de tudo, afinal ele cuidava de tudo. Mas ele não chamava a atenção do filho nesse sentido, ele queria que o filho aprendesse. Ele aconselhava, ele mostrava. E um belo dia, eis que chegou uma necessidade muito grande do rei se ausentar do reino. E o rei, antes de se ausentar, o rei disse ao filho, filho, eu vou ter que me ausentar por um tempo, não tenho uma data de retorno, mas eu vou me ausentar e eu vou deixar o reino em suas mãos. Mas o reino está tranquilo, porque eu também deleguei várias funções, né, aos outros empregados. Então está bem tranquilo, bem direcionado. O que eu preciso da sua atenção, totalmente da sua atenção, é nenhuma bela casa que eu vou construir. Eu fiz uma negociação nessa casa e eu não tenho tempo de conferir tudo. Então eu vou te dar essa função de você ir lá e você conferir, você comprar o material, você, né, dar as ordens para que tudo fique da melhor maneira possível. Eu quero que você, assim, tenha um carinho muito especial por esse trabalho. É uma responsabilidade que eu vou estar lhe confiando agora para frente. E assim, a casa tem que ser a casa, a maior casa que você conseguir da melhor maneira possível, porque eu preciso, né, realmente desse negócio, fechar ele direitinho e eu não vou poder estar aqui. Então você vai fazer isso por mim. O jovem lá, né, o jovem homem mais que depressa diz, não pai, você pode ir despreocupado, eu vou olhar tudo, o senhor pode descansar a mente. E o pai fez mais algumas observações e partiu. Quando o jovem, né, foi lá começar a olhar o terreno, começou, né, a ver a lista do que precisava comprar e tudo, o jovem sentiu vontade de ganhar um extra com isso. Então, o que ele fez? Ele começou a comprar materiais de má qualidade, né? Ele começou a priorizar um material mais em conta para sobrar mais dinheiro para ele. E aí ele optou por fazer uma casa conforme a sua vontade e não conforme as orientações e as correções que o pai havia feito. Então, tudo que ele podia fazer com materiais inferiores em qualidade, ele fez. Ele comprou materiais vencidos, né? Ele comprou materiais usados, né? O pai havia dito a ele em outros momentos que não precisava se preocupar com o preço, que ele poderia comprar os melhores, né? Os melhores materiais, né? Para aquela casa, fazer tudo muito bem feito, que ele ia pagar tudo. Então o filho amou a ideia, então ele usou muitas coisas, mas com materiais inferiores. E aquilo ali ele foi subindo, né, os pedreiros, né, as pessoas que estavam encarregadas daquela construção chegaram, né, nele e disseram, olha filho, deixa eu te falar, essa casa ela não vai ficar do gosto do seu pai não. Nós estamos acostumados a trabalhar com o seu pai e a gente sabe quanto ele é exigente, criterioso, né, ele prioriza sempre
os materiais em bons estados, né? Ele não quer nunca quis que fizéssemos de qualquer jeito, com materiais às vezes com data de validade já vencida, né? Então assim, eu acho que você deveria, quem sou eu para falar ou quem somos nós para dizer, mas você deveria repensar e realmente optar por materiais melhores. Se você precisar de uma ajuda, às vezes você está sem experiência, né, para escolher, a gente pode te orientar, porque nós trabalhamos com seu pai constantemente e a gente está acostumado a ver, né, os materiais que ele escolhe, a qualidade de tudo. Mas o jovem, né, fingindo que não estava nem entendendo, já cortou de cara, né, de imediato, do primeiro momento, as orientações, as correções daquelas pessoas que estavam ali e seguiu com o seu plano à frente. Disse que ele sabia que o que ele estava fazendo era melhor, que era com a autorização do pai e que eram para eles apenas cumprirem com as obrigações e tudo que ele como filho, né, iria fazer tudo conforme a sua vontade, uma vez que o pai havia autorizado. Né, todos os pedreiros, os trabalhadores daquele lugar, né, resolveram não falar mais nada, até porque o filho tinha sido bem duro nas palavras, né? Então todo mundo resolveu só seguir as ordens do príncipe, vamos dizer assim. E aí o tempo foi passando, né, a casa foi crescendo, né, as paredes foram criando formas, enfim. E o tempo foi dando aquele segmento, né, e todo o processo foi acontecendo. Eis que, num determinado tempo do ano, que se olha, a casa estava totalmente acabada. E nesse período, o qual a casa estava sendo construída, o jovem pegava o dinheiro, gastava, né, em farras, aproveitava com várias e várias, né, mulheres, enfim, ele organizava viagens curtas, pois sabia do perigo, né, do pai voltar. Então ele fazia uma festa, uma romba, né? Os momentos de diversão conforme ele queria para aproveitar esse dinheiro. Como eu disse, o tempo havia passado, eis que, né, a casa havia sido construída, tudo conforme as orientações do príncipe, e depois de mais alguns dias, eis que o pai chega. Quando o pai chega, o pai, né, com aquela empolgação, com aquele amor, né, já cumprimenta o filho em abraços e beijos, da sua felicidade, do retorno, de revê-lo, percebendo que ele está bem, né, e tal. E depois dos primeiros cumprimentos, daquela primeira euforia ali, de matar a saudade e tudo mais, eis que ele pergunta pela casa. E o filho fala: não, pai, você não precisa nem se preocupar. A casa está maravilhosa, fiz tudo, dei as orientações, nós gastamos muito, viu, pai? Porque a casa ficou bem grande, ficou, né, muito sofisticada, então a gente gastou um bom dinheiro. O rei, mais que depressa, disse: meu filho, não tem problema, como eu tinha lhe falado, né, havia lhe falado, você poderia ter gastado o dinheiro que fosse. Eu só queria que você fizesse uma casa boa por causa, né, do meu negócio, da minha situação ali, o qual eu precisaria dessa casa. E aí, eis que o tempo passou e o pai falou: não, filho, agora eu quero ver a casa, vamos lá? E aí o filho, né, com aquele friozinho na barriga, tudo, falou: então vamos, pai. Quando o pai chegou, que ele foi ver a casa, que ele observou, né, tudo, que ele adentrou, visitou cômodo por cômodo, olhou toda a estrutura, ele disse: filho, esta é a casa que você construiu? Esta é a casa que lhe confiei? Você tem certeza que esta casa é a casa realmente a qual você deu tudo, deu o seu máximo, né? Você seguiu todas as minhas orientações? O príncipe respondeu: sim, pai, fiz tudo conforme o senhor desejava. Segui cada orientação, optei por fazer o melhor trabalho.
O senhor pode perceber aí que tem vários e vários e vários cômodos, né? Tem aí muitos e muitos banheiros, várias áreas de lazer aí, de momentos agradáveis. Temos grandes e espaçosas salas, fiz cozinhas, né? Mais de uma cozinha, fiz depósito, fiz isso, fiz aquilo, e foi falando para o pai tanto de coisa que ele tinha feito. E aí o pai disse: uai, filho, se é assim, eu confiei em você, né? E para mim tá tudo bem, não tem problema, né? Eu fico feliz que você tenha gostado. Eu, na realidade, preferiria que eu tivesse ficado um pouco melhor. Mas se o seu gosto é esse, o pai pegou a chave, entregou ao filho e disse: esta casa é para você. De agora em diante você irá morar nela. Essa casa eu fiz, deixei você fazer com todo carinho, fiz todas as observações para poder lhe ajudar. Mas você optou por morar numa casa assim, então o que eu posso fazer? De hoje em diante, você pode pegar as suas coisas e vir morar na sua casa, na casa dos seus sonhos, na casa que você escolheu, que você construiu, né, de acordo com a sua vontade. E assim nós encerramos a nossa história de hoje, lembrando muito da mensagem, né? Que a vida é feita, né? A vida é feita de correções. A gente percebe aí que a todo momento, né, o jovem, o príncipe, ele optou por outros caminhos. E o pai pacientemente estava ali orientando, falando, né, pacientemente, né, para ele: não, filho, não é por esse caminho, não, filho, não vá por esse outro lugar, não ande dessa forma, não tenha essa atitude, não, né, prevaleça esse sentimento dentro do seu coração, né, modifique-se, né, venha trabalhar comigo, venha aprender. A todo momento o pai estava ali fazendo as correções, mostrando para ele, exemplificando, né, várias e várias e várias vezes no percurso da sua vida. E o filho não deu o valor, a atenção. E ao final, né, o pai deu essa grande responsabilidade a ele e ele novamente não quis, né, cumprir com as suas obrigações. Ele fez de qualquer jeito. E aí que o pai deixou ele arcar com as suas próprias consequências. E assim somos nós, pessoal. A partir do momento que nós recebemos de Deus as oportunidades, nós precisamos agir com sabedoria, com responsabilidade. Porque tudo que nós plantamos há uma consequência da colheita. Não tem como, né? A gente pode pedir perdão, Deus vai nos perdoar quantas vezes for necessário, porque o Pai sempre perdoa, mas há necessidade da gente reparar esse erro. Porque senão nós não teríamos a lei do Pai como certa. Afinal, Ele nos diz o quê? Você planta, você colhe. Então Ele nos perdoa a má plantação, mas a gente tem a colheita da má plantação. É a palavra dele, né? Então que a gente possa de agora para frente, de hoje em diante, procurar plantar melhor. Aceitar as correções de Deus, aceitar as correções que nos estão, né, impostas, né, dos nossos familiares, observar melhor as nossas palavras, as nossas atitudes, né, trabalhar mais os nossos sentimentos, porque tudo que nós vivenciamos existe uma necessidade de correção para uma lapidação do nosso interior, da nossa alma, do nosso espírito. Nunca somos certos 100%, assim como ninguém. A perfeição só vem de Deus. Então sempre agir com sabedoria. Que Jesus nos abençoe.